E depois de revelar detalhes da possível relação entre o PT e o PCC, o operador do esquema do mensalão, Marcos Valério, contou em sua delação premiada na Polícia Federal que administrava um caixa clandestino do partido com saldo de 100 milhões de reais. Vídeos exclusivos divulgados pela revista Veja mostram Valério contando que em 2005 foi procurado pelo PT para utilizar parte do caixa clandestino para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava Lula, ameaçando contar detalhes sobre as ligações do petista com a facção criminosa e o assassinato do prefeito Celso Daniel. O dinheiro, segundo o operador, não era problema. Eu simplesmente, eu tinha muito mais do que os 6 milhões na mão deles. Eu tinha umas 10 vezes mais do que isso na mão. Então, pagar os 6 milhões não era o problema. Em seguida, o delator contou que evitou fazer o pagamento porque deduziu que o caso envolvia o assassinato de Celso Daniel. Condenado por corrupção, Marcos Valério cumpre pena em regime domiciliar. Sua delação premiada foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ex-ministro Celso de Mello. Mota. Pois é, a gente precisa prestar bastante atenção a essa história. Vamos lembrar aqui o que o Marcos Valério falou. Ele disse que no primeiro dia da CPI dos Correios, ele recebeu a visita do senhor Paulo Okamoto. Paulo Okamoto teria dito a ele: venho a mando do presidente Lula. Ele me pede para não passar tudo que eu sei, porque eu tinha que segurar o presidente no governo. Aí o Valério continua, né? Passa o tempo e eu tive uma briga com o Paulo Okamoto e ele vira e fala o seguinte: uma turma nossa acha que temos que fazer com você o mesmo que fizemos com Celso Daniel. Ora, num país minimamente sério, uma declaração como essa deveria gerar, no mínimo, um inquérito na Corte Maior e uma CPI no Congresso, imediatamente. Marcos Valério declarou que era administrador de um caixa clandestino com 100 milhões de reais que pertenceria ao PT. E aí, em 2005, o PT pediu para Valério entregar 6 milhões em trocado ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava o ex-presidente Lula, ameaçando contar detalhes sobre a ligação do PCC com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Ora, eu acho que não há nenhuma notícia no noticiário recente que se compare a essa informação em termos de gravidade. Para quem não se lembra muito bem da história recente, vale a pena fazer uma recapitulação rápida aqui. As duas grandes realizações da era PT no Brasil foram o Mensalão e o Petrolão. Provavelmente são os maiores escândalos de corrupção da história recente do planeta. O Mensalão foi um escândalo de compra de votos que estourou em 2005. Funcionava assim: era uma mesada que vários deputados recebiam no valor de 30 mil reais para votar projetos a favor do governo do PT. Quem denunciou esse esquema foi o então deputado Roberto Jefferson. Jefferson disse que era o então ministro, chefe da Casa Civil, José Dirceu, o mentor desse esquema. Na época, a oposição resolveu poupar o então presidente Lula, não abrir nenhum processo de impeachment para ele, deixar que ele fosse derrotado nas urnas. O resultado foi que Lula foi reeleito em 2006 e em 2010 ele conseguiu eleger a sua então chefe de gabinete, Dilma Rousseff, como presidente. Esse foi o Mensalão. Agora, o Petrolão é um outro escândalo, foi um esquema bilionário de corrupção na Petrobras. Como é que funcionava? Era muito simples também. A Petrobras, quando contratava algum fornecedor, e os contratos da Petrobras são sempre gigantes, a pessoa que contratava cobrava um dinheirinho a mais, né? Então, por exemplo, um contrato de 1 bilhão virava um contrato de 1 bilhão e 30 milhões. Esses 30 milhões eram divididos. Uma parte ficava com o PT, o resto era dividido com o diretor da área que fazia a contratação e com o operador. Isso tudo que eu estou dizendo consta das delações confirmadas pela Polícia Federal e até pelo STF.
Além disso, e isso é a parte mais interessante, o lucro auferido pelas empresas que ganhavam esses contratos, ele também era distribuído. Uma parte ia como doação em campanhas eleitorais de políticos envolvidos, outra parte ia para o exterior e outra parte era desviada por meio de compras e reformas de imóveis, por exemplo, triplex e sítios. As principais obras envolvidas, aqui vale a pena prestar atenção, as principais obras envolvidas no esquema do Petrolão foram a refinaria Abreu e Lima, aquela que deveria custar 2 bilhões e acabou custando 20 bilhões. Agora vocês já sabem por quê. O Comperj, o complexo petroquímico aqui do Rio de Janeiro, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e a famosa refinaria de Pasadena, no Texas, que tinha sido comprada pouco antes por 80 milhões de dólares e 2 anos depois foi comprada pela Petrobras por mais de 1 bilhão de dólares. No Mensalão e no Petrolão estão as sementes da crise de corrupção sem fim na qual o Brasil se encontrou. Nessas obras do Petrolão estão a semente da insuficiência de abastecimento do Brasil, que hoje afeta a nossa capacidade de reagir à crise do petróleo.